Nesse próximo capítulo dessa história, a gente vai trazer uma coisa que é muito diferente, foi diferente até para mim, de uma participação que eu nem imaginava que ia ser tão importante, tão fundamental e decisiva para a estratégia nutricional dessa paciente em específico. E para contar um pouco, para a gente conversar sobre isso, eu trouxe aqui o Dr. Vinícius Diniz, que é o chefe da equipe de anestesia e que foi fundamental para a gente fazer uma coisa que foi diferente para todo mundo e diferente até para a própria instituição. E aí, para a gente começar, de onde que parte tudo isso, né? Teve um caso anterior que, procurando artigos para tirar minhas dúvidas, acabei achando uma referência que falava sobre o possível uso da terapia nutricional enteral dentro da cirurgia, ou seja, a gente não parar de fazer aquela pausa que geralmente faz quando o paciente vai fazer um procedimento. Achei aquilo incrível, mas naquela hora eu falei, putz, não tenho coragem de sugerir isso, não tenho coragem. E aquilo ficou guardado. Quando ela chegou e a gente fez a primeira reunião ali, que estava a nutrologia, que estava a equipe da UTI, mais a cirurgia plástica, aquela reunião que desenha mais ou menos a programação inicial, e ficou muito claro que seriam 3 procedimentos por semana, por várias semanas, a gente mesmo ali na hora fez a conta de quanto de jejum isso seria. No mínimo, um dia completo por semana. E com certeza, aí a minha preocupação foi pro teto, que foi o momento de chegar com o chefe da equipe, que é o Dr. Molina, e sugerir, bom, eu achei esse artigo, que tem essa estratégia, será que não era hora da gente usar para tentar ajudar? Porque eu falei, vai ser muito difícil vencer o déficit, que com certeza vai acontecer. Com tudo que ela já tem, com toda a dificuldade de absorção e tudo mais. E aí ele deu uma pensadinha e falou, putz, vamos fazer. Mas você vai ter que conversar com a anestesia. Você vai ter que conversar. E aí ele falou, levanta a literatura, dá uma estudada nisso e vai conversar. Eu até tive acesso primeiro ao Guilherme, que é um outro anestesista, falou, não, conversa com o Vinícius, ele é bem tranquilo e aí você vê. E eu fui preparada, assim, completamente pro pelotão de fuzilamento, de responder todos os dados e todas as coisas, que aí foi quando eu cheguei no Vinícius, né, Vinícius? E aí a gente conversou. Eu cheguei com a expectativa de que ia ser uma conversa longa, assim, um pouco complicada, que ia ter que gastar muito argumento. E aí o Vinícius, na verdade, fez completamente diferente, porque ele já chegou para mim falando, não, tudo bem, eu já tô sabendo o que você quer fazer, eu já li, eu já sei que é seguro, eu já pensei num jeito. Foi mais ou menos isso mesmo, assim, Primeiro ponto, eu fiquei muito feliz quando você procurou, porque não é usual envolver o anestesista nessas decisões, né? A gente acaba tendo contato com o paciente num momento ali muito curto, né? Então você tem aquela avaliação, você conhece o paciente, mas essas decisões ali mais a longo prazo a gente não é tão envolvido. Sim. Então quando a gente é envolvido e vê que dá para fazer a diferença, eu acho muito importante, né? A anestesista morre de medo de broncoaspiração, né? É o nosso grande, assim, medo. Sim. Porque realmente, assim, dentre as causas de complicações anestésicas, é a primeira, com maior mortalidade. Então, é neurótico por jejum. Sim. Então, você falar para a anestesista que vai ter uma quebra de jejum é muito complicado, assim, para todos, né? Isso faz parte da nossa formação como médico. Então, por mais que quando o paciente tem ali uma proteção de via aérea, que era o caso, né? Mas existe ainda um risco pelo posicionamento cirúrgico, pelo decúbito. E essa não era qualquer quebra, né, Vinícius? Porque era quebra no paciente que tem mais alto risco disso acontecer. E assim, o que ela não podia ter naquele momento era uma broncoaspiração. Com certeza. Né? Ali complicaria muito o quadro, que já era bem crítico, né? Sim. Então, quando veio essa sugestão, eu falei, poxa, se é para melhorar, por que não tentar e coordenar, né, essa ação? Sim. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu quero ser provocativo ainda mais nesse comentário e pergunta. A gente sabe que o anestesiologista, ele tem mesmo essa dificuldade, até mesmo porque quando a gente vai discutir num cenário muito mais tranquilo, de jejum ou abreviação de jejum com líquido clarificado, isso já é uma dificuldade que a gente tem em alguns departamentos. Eu queria entender assim, como foi receber essa notícia de que
olha, a gente vai colocar essa paciente para não quebrar o jejum, mas só que além disso, é uma paciente que o procedimento ele é em decúbito 0. Então isso eu acho que tem que reforçar ainda mais, que isso poderia ainda complicar e agravar mais a situação. No primeiro momento assusta, né? Então, quando vem a informação, você fala, olha, não é seguro, a gente vai estar participando de algo que não é confortável. Mas acho que o entendimento, quando a gente conversou, você fala, olha, isso aqui vai ser essencial, esse jejum está sendo prejudicial, né? Pensando que era uma paciente que praticamente ia dia sim, dia não para o centro cirúrgico, né? Fazer procedimentos. Então eu falei, bom, a gente tem que começar a considerar e pesar que risco-benefício, né? E eu, quando tenho esses entraves na medicina, eu gosto muito de sentar e dar uma lida, estudar, ver se já fizeram, né? Se tem evidência, porque a gente não pode ter, né? Não é uma ciência exata a medicina. Então você não pode ter uma cabeça muito fechada. Então, acho que no começo assustou, mas depois eu falei, vou ler, vou estudar, vou conversar com os outros colegas, vou conversar com a equipe de anestesia para ver se eles se sentem confortáveis também, né? Porque uma coisa é eu decidir enquanto um gestor, né? Agora, não sou eu que vou anestesiar um paciente todas as vezes, né? Então, se o colega não se sente confortável, eu também estou colocando ele numa situação ruim, né? Então, acho que foi um susto inicial, mas depois acho que foi uma compreensão. Só reforçando que a gente está falando de várias vezes, né, que ela foi submetida, não foi um cuidado uma vez, um episódio, e ela não seria mais submetida a esse mesmo procedimento. Então, acho que isso também precisava ser gerenciável ali na hora da tomada de decisão. E para reforçar ainda mais nesse capítulo, a gente está nos outros que a gente já conversou aqui, a gente está falando de uma personalização completamente distinta, né? Então, a medicina hoje está exigindo esse cuidado mais customizado. E esse também foi um grande exemplo na anestesiologia. Porque quando a gente fala em protocolo no hospital, você olha uma população geral, né? Então, o que deve acontecer e o que é seguro, segundo evidência, para uma população geral. Mas não tem como eu não trazer para o indivíduo, né? Porque cada caso é um caso, né? E talvez, né, até na literatura, a gente tenha dificuldade para achar um caso específico. Né? Então, lógico, o protocolo é importante, né? Eu defendo muito, né, uma prática protocolar, mas eu acho que a gente também tem que ter essa mente aberta para ver a necessidade do paciente. E pensando aí nessa quebra, era muito diferente. E assim, por mais que a gente esteja ali, e até eu estivesse sugerindo, todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo de acontecer alguma coisa. Então, todo mundo precisava de alguma segurança para a gente ir para frente. E aí a gente pesquisou, que a gente tem, inclusive esses artigos aqui que vocês estão vendo, eles todos são de outros serviços que já fazem isso. O principal artigo que acabou motivando a gente, inclusive, é esse artigo que fala dessa estratégia em crianças queimadas, grandes queimadas, mais de 30% de superfície corporal, que numa criança é bastante. E sempre ponderando. E o que a gente vê muito de preocupação? Segurança e tolerância. Será que vai dar certo? Vai ter algum evento, sim ou não? E o que a gente tem de comum? Primeiro que isso está sendo praticado, tem serviços que usam isso já rotineiramente. Para a gente, isso era uma novidade, mas embora a gente fique com essa preocupação, isso não aconteceu nos pacientes que já fazem isso. Então, todos esses estudos sempre focaram muito na segurança. Então, não teve evento. O outro ponto é a questão da tolerância. Tá, mas o paciente vai lá, vai fazer procedimento, é um paciente queimado, pode muito bem evoluir com gastroparesia. Será que isso não vai ser um problema, sim ou não? Em todos eles não foi. Não foi. Muito pelo contrário, contribuiu para eles ficarem o máximo possível mais próximo do que era desejado. Evitar aí esses déficits que comprometem aí muito o resultado da cirurgia plástica. E, além disso, tem também um outro ponto que é importante de, a gente não vai pausar esse paciente, mas e a intolerância, onde fica a ponta da sonda? Como é que a gente faz? Vai ficar onde? Então, os primeiros estudos até tentaram muito realmente com a sonda pós-pilórica. Só que aí a gente tem que pensar na realidade geral. Sim. Não é todo serviço que consegue facilmente alocar uma sonda pós-pilórica. Então, tem estudo, inclusive, testando segurança, tolerância, posição gástrica, que foi tudo bem.
e que foi tudo bem. Lembrando que, assim, são volumes menores que geralmente são executados, mas, assim, vários serviços, aí a gente ficou mais tranquilo. E daí, qual que era o próximo ponto? Ok, a gente está respaldado, a gente tem como conversar um pouco melhor sobre isso, mas a questão, tá, como que a gente vai trazer isso para nossa realidade? Porque não é só sair copiando o artigo ou o protocolo do outro serviço, né? E aí, como que você pensou? Assim, como você disse, né? Muitas vezes a gente traz literatura e fora do país é outra realidade, ou até mesmo serviços dentro do próprio país. Então, acho que o primeiro passo é isso, é conversar, ver se todo mundo se sente confortável e tentar adaptar ali para a realidade do serviço e pensar em tudo que poderia dar errado, né? Então, se ela tiver uma bronco, como a gente vai estar, uma broncoaspiração, como a gente vai estar preparado naquele momento, né? Tem que conversar com a família tem que entender os riscos, né? Tem que toda a equipe estar confortável, né? Então acho que é realmente adaptar e ver que dentro daquela realidade que você consegue fazer, que eu acho que foi mais ou menos o que a gente fez, né? Então, primeiro passo sentar, estudar e aí tentar adaptar para a realidade e aí fazer um plano de ação para executar. Sim. E para que vocês que já estão aí super curiosos de mas como que foi essa execução, enfim, que a gente fez. Então aí conversando com o Vinícius, pensando, mas como é que a gente vai fazer na prática? Então o que a gente geralmente fazia? Independente do volume que ela estivesse recebendo, 1 hora antes ele era reduzido. Então a gente baixava para 20 ml hora, independente de quanto tivesse. E estava programado para assim que o anestesista que viesse, chegasse lá para buscar ela na UTI, ele bloqueava ela. Isso não é uma prática habitual nesses artigos, mas o que eu queria trazer para vocês? Era a nossa primeira vez. A gente tinha medo e a gente tá respaldado, mas assim, a gente é humano. A gente também ficava com muito medo que alguma coisa acontecesse. Tem bastante coisa dizendo que é seguro, mas não é tão simples a primeira vez. Então, a primeira vez nela, a primeira vez na instituição, então tudo isso pesa bastante. E foi uma das coisas que o Vinícius pensou de, né, como que a gente fazia, que até eu fiquei mais tranquilo. Falei, nossa, uma primeira vez tá bom, até meu coração vai ficar um pouquinho mais tranquilo. É porque não é só o momento do transporte, assim, da cirurgia, né? Existe o transporte para paciente da UTI. São vários momentos de pontos de tensão. Sim, né? É um hospital grande, né? Tem elevador, enfim. Tem aquela passada das macas. Das macas, né? A passagem para a mesa cirúrgica. Então, são vários momentos tensos, né? E assim, a paciente, por mais que seja sedada, se ela tiver qualquer reflexo, só piora, né? Uma intrapressão abdominal, ela pode ter uma regurgitação e aí realmente aconteceu o evento. Então, foi isso que eu pensei e falei assim, olha, a gente é a primeira vez, vamos tentar fazer o mais seguro possível, né? Então, acho confortável isso. O anestesista chegar, ele faz o bloqueio neuromuscular, né? E transporta essa paciente com mais tranquilidade, faz essas passagens também de maca, né? De setor com mais calma, né? Sem a possibilidade da intercorrência ali no momento. Então a estratégia foi desenhada não só lá no centro cirúrgico, mas desde quando ela saía da UTI Sim. até chegar à execução no centro cirúrgico. E algo em particular que vocês também fizeram, do tipo usar um procinético durante ou utilizar um tipo de sedativo diferente, foi feito alguma coisa específica? Assim, em relação à proteção para náusea e vômito, né? Então, a gente sempre prefere usar o Propofol, ele tem evidência de melhora. Então, era a droga de escolha para essa paciente, né? No intraoperatório, a princípio, não. A gente não usou nada de procinético, né? Mas pensando em técnica anestésica, né? As técnicas anestésicas venosas, elas têm um índice menor de náusea e vômito e chance de regurgitação. Então, por isso, a gente sempre, nessa paciente, priorizava as técnicas venosas, né? Então, foi uma estratégia, assim, casada. E essa questão do transporte, de sempre fazer com bloqueio neuromuscular. E nesse ponto que você tocou, do procinético, foi muito difícil usar, na verdade, na prática. Porque ela tinha um balanço entre gastroparesia, a gente tem que lembrar que ela já tinha um ritmo muito alto, então era uma média de evacuação de 5 vezes. Como é que a gente dá procinético para ela melhorar? E aí ficava muito difícil. Ou seja, ela precisaria sair bastante do pico inflamatório, tudo isso, melhorar,
pra gente conseguir andar mais um pouquinho em relação a isso. E ela já tinha uma síndrome desabsortiva. Exato. Só relembrando aqui nesse Que episódio. tem essa pimenta aí no caso. E só que aí a gente parando pra pensar, tudo bem, a gente pensou, tinha tudo isso, só que aí tinha o próximo passo. A gente precisava contar pra família. E aí, como que é qual que era o nosso desafio? A gente já é novo pra gente, novo pro hospital, a gente vai precisar conversar abertamente sobre isso com a família. Uma família que tá num super estresse, não é fácil, assim, uma montanha-russa emocional gigantesca. E foi quando até o próprio Vinícius falou, Thaís, fica tranquilo, se você quiser, a gente vai junto, a gente faz essa reunião, conversa junto pra tirar todas as dúvidas. Conversa tá boa, eu quero muito saber, mas eu vou finalizar aqui, a gente vai continuar isso no próximo episódio, mas eu deixei ela só dar Um gostinho. Do que a gente vai falar no próximo capítulo. Obrigado pela participação aqui, Vinícius, e a gente conversa daqui a pouco no próximo capítulo sobre isso. Obrigado.